Pare de tolerar o desrespeito sobre a sua vida. Você precisa lembrar que você é filho de Deus, amado por Deus e criado por Deus. Quando você lê a Bíblia, você lembra que você é a imagem e semelhança do Criador. E quando você aceita o desrespeito, você está desvalorizando esse versículo. Você precisa entender que quando alguém está desrespeitando você, é a mesma coisa que está desrespeitando a Deus. Então, toda vez que você perceber isso, você tem todo o direito de dar um corte nessa pessoa, se afastar, seja lá o que for. Você precisa respeitar as pessoas, mas precisa exigir respeito também. Seja no trabalho, na família, na faculdade ou em qualquer lugar, independente da posição de quem está te desrespeitando. Seja um professor na faculdade, uma liderança no trabalho, uma liderança religiosa, não interessa. Você tem que exigir o respeito. Porque tolerar desrespeito constante é esquecer quem você é. E o principal, quem você é em Deus. Amor não é submissão ao abuso. Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, mas ele nunca aceitou uma humilhação. Ele nunca deixou os fariseus, os mestres da lei, todos aqueles que perseguiam ele. Ele nunca se deixou ser humilhado. E ele nunca humilhou ninguém, ele sempre corrigiu as pessoas. Amar o próximo não significa você permitir que essa pessoa te magoe. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. É por isso que eu faço isso por eles. Não, você tem que amar sim, mas em primeiro lugar você tem que amar Deus e você também. E amar o próximo como a ti mesmo. Porque se você amar a pessoa como você ama você mesmo, tudo fica mais fácil. É lógico que falando aqui é muito fácil, na realidade é diferente, mas é por isso que a gente precisa estar ali todos os dias pedindo ajuda a Deus. Como Jesus falou, né? O espírito está forte, mas a carne é fraca. Os nossos desejos, muitas das vezes, quando você tem uma confusão com alguém, a vontade que você tem é te agarrar no pescoço daquela pessoa. Isso é a tua carne falando para você fazer isso. O teu intelecto, os seus desejos. Mas aí você tem que se submeter ao desejo do Espírito de Deus, que é mansidão, paz, confiança. E é por isso que a gente tem que estar ligado com ele todos os dias. Uma boa dica para você evitar se aborrecer desse jeito, se estressar, é colocando limites. Já viu aquela linha que você já bota assim no chão e fala assim, passou daqui, já ultrapassou meu limite. Então, vamos conversar, vamos sentar para conversar. Tá antes da linha? Beleza, eu consigo aturar, consigo dialogar com você. Fora isso, não dá. Então, faça isso, coloque limite, marque a linha. Jesus Cristo foi manso, mas ele não foi passivo. Ele foi tranquilo, calmo, mas na hora de exortar, ele exortava. Ele colocava os limites. Poderia ser os fariseus, poderia ser até os próprios discípulos ou até a sua mãe mesmo. Lembra quando ela pediu para transformar água em vinho? Que ele chegou e conversou com ela, chamou no canto e falou, ainda não é chegada a hora. Precisa colocar limites. Tem uma outra coisa que Jesus fazia que eu ficava impressionado, é que ele confrontava com sabedoria aquelas pessoas que estavam tentando fazer pegadinha com ele, e daqui a pouco, quando ele via que já tinha feito o que tinha que fazer, ele saía fora, ele não ficava perdendo tempo, dialogando muito tempo, porque ele sabia que ele poderia sair da graça, ele poderia falar coisas que não deveria. Então, ele se limitava somente àquilo. Me confrontou? Eu vou confrontar vocês com perguntas também. Não soube responder, acabou por aqui. Ele não ficava dando ibope, ele ia logo embora. Ele ia fazer a missão que Deus concedeu para ele fazer. É isso que você tem que fazer. Estão te confrontando, não fica batendo boca, não faça nada. Vai lá, fala o que acha que você tem que falar com o teu coração com cautela. Se resolveu tudo, vai embora. Quando você faz isso, você entende que você está colocando um limite com sabedoria. Lembre-se disso, colocar limites é uma atitude espiritual que vai te proteger e proteger o próximo também, ainda que ele não saiba. Uma outra coisa que você tem que fazer também é se defender nas horas certas. Tem momento que você tem que ficar calado. Deixa quem quiser falar de você pelas costas, estão te caluniando, fica quieto, Deus vai fazer justiça. Mas quando você vê que chegou a um ponto onde está te defamando a tua família, você tem que se defender. Fala com cautela, fala com cuidado, seja direto ao ponto. Pois falar com calma, com verdade e com respeito é uma forma de justiça e não de pecado. Não é pecado você se defender. Se alguém está te acusando, se defenda. Respeite-se a si mesmo. Tem muitas pessoas que não se respeitam. Tem pessoas que têm mais respeito por outras pessoas do que si próprio. Você precisa se respeitar, se valorizar. Cuidar do seu coração, da sua dignidade, da sua paz. É uma maneira de honrar o templo do Espírito Santo de Deus, que é você, que é o seu corpo, que é a sua mente, é a sua alma. Quando você faz isso, você vive em paz. Automaticamente você está cuidando do templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro do nosso coração. E agora vamos falar sobre a questão de perdoar também. Perdoar não significa que você tem que continuar exposto.
Perdão, ele cuida do coração e trata, mas você precisa ter cuidado. Você não pode perdoar e continuar naquele ambiente onde as pessoas não querem mudar, onde você sabe que você vai se ferir de novo. E aí, o que acontece? Você vai ter que estar liberando perdão até chegar uma hora que você não vai conseguir liberar mais esse perdão. Você vai criar mágoa dentro do teu coração. Então, perdão não é convivência. Perdoe aquele que te magoou, que te feriu e segue teu caminho, segue teu rumo. Você não precisa ficar ligado àquelas pessoas que te magoaram, não. E também você precisa liberar o perdão, porque ainda que você esteja distante dessas pessoas, se você não perdoar, de uma certa forma você vai estar agarrado a essas pessoas. Então perdoe e segue teu rumo. E mantenha-se em oração, converse com Deus, mas ore, converse com Deus, mantenha a postura. Eu conheço um monte de gente que ora, fala com Deus, se vitimiza diante de Deus e continua com a mesma coisa, não tem postura, não deixa quem tem que deixar, não sai de ambiente que precisa sair, não toma a atitude necessária. Você precisa orar, precisa buscar a direção de Deus, mas tem que tomar as atitudes corretas. Você precisa se posicionar. Ore a Deus pedindo força, direção e discernimento. E quando Deus te mostrar o limite, tenha coragem, tenha força de respeitá-lo. Quando Ele falar, sai desse meio, larga isso aqui, tira isso da tua vida, tenha coragem e tire, porque Deus está te mostrando, ó, aqui é o limite. Se você passar disso, ou se você deixar alguém passar disso, você vai quebrar a cara. Tá ok? Essa é a mensagem que eu tenho no meu coração, que serve para mim, como serve para mim, é igual uma espada. Me cortou aqui e corta também em vocês. Eu espero que essa mensagem possa surtir esse efeito no seu coração. E se você lembrar de alguém, envie essa mensagem para essa pessoa também. Se quiser escrever alguma coisa na barra de comentários, sinta-se à vontade também, tá ok? E eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida.